Olá, irmãos, tudo na paz? Irmãos, eu tô meio sumido aqui do canal, mas estamos de volta aí. Eu tava sem microfone, agora eu tô com o microfone aqui que eu comprei para gravar os vídeos. Irmãos, vamos direto ao assunto. Eu quero falar aqui nesse vídeo sobre o sonho de Nabucodonosor e a interpretação que Deus deu para Daniel nesse sonho. Você sabia que nesse sonho de Nabucodonosor, estava ali na estátua que Nabucodonosor havia sonhado, todas as eras, todos os tempos, até a vinda de Cristo? Vamos meditar nesse assunto, eu tenho certeza que você vai gostar e muito desse assunto. Então, eu quero trazer aqui para você logo de cara o texto que nós vamos ler. É um texto que talvez você já conhece, e se você conhecer, melhor ainda. Vamos lá então. Olha o que diz aqui em Daniel capítulo 2, do 31 ao 35. Diz assim: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Olha que interessante, irmãos. Aqui, nesse texto, está representado todos os tempos, desde Nabucodonosor até a vinda de Cristo. Vamos ver como que se desenrola isso, como que nós vamos ver e que Daniel interpretou. É lógico, irmãos, eu vou falar aqui em cima desse texto, para o vídeo não ficar muito grande, mas eu te recomendo ler o livro de Daniel todo, ler também os profetas e ler Apocalipse. E aí você vai compreender muito mais esse assunto. Mas por hora, o que eu quero nesse vídeo é que você compreenda o sonho de Nabucodonosor e como isso está relacionado às eras. Olha para você ver, o sonho foi o seguinte: Nabucodonosor sonhou com essa estátua aí. Então, Nabucodonosor sonha com essa estátua. O que diz no texto que nós lemos? Diz lá que a cabeça dela era de ouro. O tórax aqui, né, era de prata. O ventre aqui, ou nós podemos dizer aqui, essa parte da cintura até as coxas era de bronze. As pernas era de ferro. E os pés era de barro e ferro. Bom, irmãos, quando Daniel interpreta esse sonho, nós vamos ver que essa cabeça da estátua, que era de ouro, era justamente a época em que eles estavam, o reinado de Nabucodonosor. A cabeça representava, então, a Babilônia, onde eles estavam ali. Nós vamos ver que aqui mais para frente, ó, eu coloquei as eras aqui para gente entender. Então, a estátua aqui, ó, de Daniel 2 vai falar que a cabeça era de ouro. E aí era o Império Babilônico, que dava de 626 a 539 a.C. A parte de prata, que eram os braços aqui, o peito, né, seria o Império Medo-Pérsia. Esse Império Medo-Pérsia
reinou de 539 a 330 antes de Cristo. Irmãos, como que a gente sabe disso? É preciso a gente olhar para a história, não só para a palavra de Deus, mas quando a gente vai falar sobre o final dos tempos, é necessário que a gente esteja de olho na história, no que está acontecendo, e estejamos também de olho na palavra, nas profecias. Então esse sonho aqui foi um sonho profético que Nabucodonosor teve. E aqui a gente vai ver que no ano de 539 até 330 antes de Cristo foi o Império Medo-Pérsia. A parte de bronze ficou com o Império Grego. Isso você vai encontrar nos livros de história. Você vai ver que realmente foi assim que veio acontecendo. São etapas de tempos que Deus deu para ali no sonho de Nabucodonosor, e Deus deu a interpretação do sonho para Daniel. A parte de ferro da estátua é o Império Romano. Nós podemos ver aqui, irmãos, no Império Romano, que foi de 143 a.C. a 395 depois de Cristo, houve uma separação. Essa separação, nós podemos entender aqui sobre o Império Otomano, né, que veio aqui nesses reinos aqui se dividiram. Como aqui também nos braços foram divididos entre Medo e Persas. Deu para entender? Então, os medos representavam um braço da estátua e os persas representavam o outro braço. Aqui embaixo, o Império Romano e o Império Otomano, até 1456 depois de Cristo, que teve ali a sua queda. E aí, irmãos, que tempo que nós estamos vivendo hoje? E é aí que nós temos que ter a total atenção. Qual que é o nosso tempo? Irmãos, se nós estamos falando que tudo isso aqui, até a parte de ferro já aconteceu até o ano de 1456, você percebe que nós estamos assim bem próximos da vinda de Jesus? Porque no sonho de Daniel, irmãos, nós vamos ver o quê? Que Daniel, ali quando chega na parte do ferro, acontece uma grande coisa, uma pedra se desprende de um monte, e acerta essa estátua bem nos pés. Se você for pensar bem, nós já passamos ali das pernas da estátua, não é? Que terminou em 1456. E nós já estamos na parte dos pés da estátua, que é a parte de barro e ferro, né? E quando aquela pedra se desprende, está falando justamente da volta de Jesus, que ela se desprende de um monte e acerta os pés da estátua. Quando acerta os pés da estátua, a Bíblia diz que no sonho, né? A Bíblia diz ali que a estátua toda se transformou em pó, em poeira, e ela desapareceu, sumiu. E essa pedra, aliás, ela vira um grande monte. Irmãos, essa pedra é Cristo. Cristo acerta ali aqueles reinos, e todos os reinos são representados pelos pés, todos os reinos do passado, que se evoluíram e chegaram nos reinos que nós temos hoje. Os países, os continentes, os reis que são hoje os presidentes, vão tudo se desfacelar e vai ser transformado em um reino. Qual reino? O reino de Deus, o reino de Cristo aqui na terra. Mas nós podemos ter a certeza que nós já estamos aqui próximos aos dedos da estátua. Isso aqui vai ficar para um próximo vídeo para a gente falar o que são os dedos da estátua. A Bíblia fala o que são os dedos. E nós já estamos próximos dos dedos. Isso significa que Jesus, irmão, você imagina, nós já passamos aqui
pela cabeça, já passamos pelo tronco, já passamos aqui pela cintura da estátua, já passamos pelas pernas, estamos aqui nos pés, bem próximos a chegar nos dedos. Eu vou fazer um próximo vídeo falando disso aqui, porque os dedos é a parte que vai se levantar o anticristo, o homem do pecado. Eu vou passar um videozinho aqui, curto, só para você ver como que foi o sonho de Nabucodonosor, para você dar uma olhada aqui nessa estátua, como que ela se sucedeu. Olha para você ver. Então aí está a cabeça da estátua, né? Que ele sonhou, o tronco com os braços aí representando os medos e os persas. Aqui nós vemos a parte da cintura da estátua, a parte dos pés do Império Romano, Império Otomano, e aqui nós temos a parte dos pés, irmãos, que eu diria que é o pé esquerdo aí, talvez sendo o Ocidente e o Oriente. E aí Cristo, quando a pedra bate, ela se transforma em pó, e Cristo vai se tornar um monte, uma montanha, ou seja, o reino de Jesus aqui nessa terra, com Cristo reinando. Irmãos, é espetacular o que nós estamos falando aqui, é profecia bíblica, é palavra de Deus, é grandes coisas, e nós estamos aí pertinho da vinda de Jesus, pertinho. Não é tempo de brincar com a palavra de Deus, não é tempo, irmãos, de pensar, não sei se vai acontecer, irmãos, está tudo aí, o mundo está com rumores de guerra, Mateus 24, Jesus vai falar dos rumores de guerra, nós estamos aí próximo ao que tem para acontecer, irmãos. Isso é fantástico o que tem para acontecer. E Jesus está a ponto de chegar, não é? Tudo isso nós vamos percebendo que Deus está fazendo. Eu coloquei esse pedaço aqui, esse último slide, só para a gente entender algumas coisas. Irmãos, nós vimos que todos os reinos que foi acontecendo, né, o ouro, prata, bronze, ferro, e que todos esses reinos aí demorou muito tempo para passar. Cerca de 500 anos, cerca de 600 anos, 1000 anos. Agora, quando nós entramos aqui no reino do barro e do ferro, que são os dias atuais, a gente percebe que esses dias atuais começou ali mais ou menos em 1922. Com o quê? Com a Revolução Industrial. Até essa época, irmãos, não existia carro, não existia aí as máquinas, as indústrias, não existia nada disso, irmãos. O que existia eram cavalos, né? Os homens trabalhando aqui, ó, nessa primeira fotinha aqui, antes da setinha aí, ó, a gente vê os homens com cavalos. Depois foi inventado os carros, né? E isso em grande escala. Primeiro os carros foram construídos um a um, depois as fábricas começaram a tomar conta, depois veio as locomotivas, né? As grandes fábricas, as coisas começando a ser construídas em grande escala nas fábricas. E depois, né, a gente vê que isso aqui, irmãos, foi desenrolando até ali em 1930, 1940, depois começou a vir o rádio, a tecnologia começou a chegar, né, bem assim, rápido, uma coisa muito rápida acontecendo. A gente vê que o ser humano está desenvolvendo muito rápido, e aí, nessa grande escala de evolução, a gente chega hoje na tecnologia, nos robôs sendo construídos, né, o homem se misturando com máquinas, justamente, irmãos, do homem se misturando com máquinas, né? Hoje a gente tem a grande tecnologia aí, 5G, agora está vindo, parece, a tecnologia 6G. Então, a gente vê que o barro está se misturando com o ferro. Como assim? O homem, irmãos, o homem, que é o barro, lembra? Se misturando com o ferro. Justamente o que vai dizer sobre
os pés da estátua, né? Os pés aqui, ó, ferro e barro. Não sei se deu para você entender o que eu estou querendo trazer aqui com esse vídeo, mas eu espero que você tenha compreendido, sim. Espero que você tenha entendido, né? Eu acredito demais que nós estamos ali nos pés, mais ou menos no peito do pé da estátua, chegando ali nos dedos. E quando chegar os dedos, irmãos, nós vamos aí ter a vinda de Jesus, acertando o pé da estátua, esmiuçando todos esses reinos que já existiu, né? E o nosso Senhor Jesus Cristo reinando. Olha, isso é espetacular, isso é para a gente ficar arrepiado, isso é para a gente ter vontade de ler a palavra de Deus, vontade de estudar as profecias. Espetacular. Tá bom? Eu vou ficar por aqui com esse vídeo. Deus abençoe sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo se você achou interessante. Dá um like também. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida. Um abraço e tchau!